Olá, eu sou Samuel Pimenta. Bem-vindos, grato a todas as pessoas que estão aqui presentes, para o lançamento do livro Artroses, Nozes e Vozes Consentidas, da Gabriela Rocha Martins, e para o lançamento do livro Curte os Contos, ou Curtos Contos, do Paulo Moreira. A mim coube-me a missão de apresentar estes dois livros. É curioso que esta apresentação quase poderia ser um conto do Paulo Moreira, porque depois de lerem perceberão que o surrealismo está muito presente e esta apresentação acaba por ser também muito surrealista, a começar pela forma irreverente com que os autores se estão a apresentar, e também por este vídeo. Eu infelizmente não pude estar presente, não posso estar presente fisicamente portanto, na livraria Lua de Marfim, mas estou, e hoje em dia felizmente é possível nós estarmos presentes de outras maneiras, e estou através deste formato digital, e eu penso que todo este cenário acaba por estar muito ligado ao imaginário que o Paulo Moreira nos apresenta no livro Curtos Contos. Mas vou começar por falar primeiro da Gabriela Rocha Martins, que também tem muito de surrealista na forma como nós convivemos com ela e também nas coisas que escreve. Se bem que este livro, e após ter feito a leitura cuidada do livro, eu noto realmente que, apesar de existir essa vontade de escape e de fuga, a Gabriela, e neste livro em específico, trouxe-nos cenários ligados ao real e ligados a vivências muito concretas. O que a leitura de Artroses, Nozes e Vozes Consentidas me fez, e o que a leitura me despoltou, foi primeiro a solidão do poeta. E a Gabriela neste livro acaba por nos trazer todo esse cenário do poeta que está só e que está isolado e que precisa dessa solidão, muitas vezes uma solidão que não é vivida de uma forma pacífica e serena. É uma solidão que às vezes é um tanto perturbadora. E o livro despoltou-me logo de início esta visão do poeta que está só a criar e a escrever. Eu penso que logo no título nós conseguimos, o livro, o título Artroses, Nozes e Vozes Consentidas, a mim soa-me de imediato, portanto, artroses, situações da vida que não estão muito simpáticas. E realmente no livro, ao longo de todos os vários poemas que fui lendo, eu noto essa presença dos cenários da nossa vida cotidiana, poderia ser a vida de qualquer um de nós, e que a Gabriela tornou, de alguma forma, transformou essas vivências em poesia. E eu penso que o Artroses transporta-me para esses cenários. As nozes, de alguma forma, são os percalços e os desafios e os muros que nós vamos encontrando, ou os elos que vamos criando. E isso também é algo que está muito presente no livro da Gabriela. E as vozes, as memórias. E acima de tudo eu sinto que este é um livro das memórias que poderiam ter sido, das memórias que poderiam ter acontecido, das memórias que aconteceram de facto e das memórias que irão acontecer. Das memórias que o eu poético, que o leitor, enfim, irá recordar. E
E então foi de alguma forma estes os vários cenários que a leitura deste livro me despoltou. É um livro, aliás, quem conhece a escrita da Gabriela sabe que a Gabriela é um ser desafiante. O eu poético que nos é apresentado é um eu de ruptura, de questionamento, de intervenção, diria mesmo. Existem claramente poemas que são de intervenção, que são claramente e assumidamente políticos e que procuram questionar o próprio ato poético, o próprio ato da escrita, o próprio ato da vida, e isso é algo que está também muito presente neste livro. Algo que eu também encontrei de alguma forma, com outro tom, porque eu na leitura de Artroses, Nozes e Vozes Consentidas, eu encontrei uma voz de alguma forma melancólica e nostálgica. Uma das vozes, são muitas as vozes, e daí o título também, porque são muitas as vozes que nós encontramos neste livro. Encontro também vozes de ruptura, de vozes futuristas, de nos levarem para a frente, vozes que são alavancas, que nos empurram, mas de facto encontrei muito essa voz melancólica, talvez devido a toda a solidão transversal à obra. Sinto que há realmente uma solidão muito marcada. E quem conhece o Alentejo, quem conhece o Algarve, eu diria até que é uma solidão que nos que está patente nesses cenários que acredito que tenham sido os cenários onde a Gabriela escreveu os poemas deste livro. Mas basta ser o cenário onde a Gabriela vive uma parte do tempo da sua vida para que toda essa solidão, todo esse exílio quase, este livro também me remete para esta noção do exílio, do distanciamento, de diálogo, de observar o mundo de quase uma torre de marfim. E isso está muito presente, e eu acredito que o facto de ter sido e de ser um livro em que a Gabriela escreveu imersa nesse cenário e nessa vivência, que a própria geografia do local onde a Gabriela está, essa geografia leva-nos e leva a que tenha surgido estes poemas com estas vozes muito solitárias, mas ainda assim atentas, porque é um livro muito atento à atualidade. É um livro que, como disse, tem um forte cariz interventivo, e enfim, toda a arte é interventiva, não é? Eu não sairia daqui a falar sobre esse assunto. Toda a arte intervém, mas neste sentido, interventivo no sentido político, e a Gabriela também não descurou essa parte, e eu penso que mais do que nunca é necessário nós voltarmos a usar a poesia como forma de intervir na sociedade, intervir politicamente até, intervir socialmente, que é algo que a Gabriela faz muito neste livro. Quanto ao livro Curtos Contos, porque aquele apóstrofo realmente remete-me para Curtos Contos ou Curtos Contos. E de facto são contos curtos, mas nucleares e incisivos. O Paulo leva-nos, eu diria que aqui há quase como que uma aproximação, porque se por um lado uma aproximação ao livro da Gabriela, e eu penso que também não foi por acaso que eles decidiram lançar ambos os livros ao mesmo tempo, porque realmente há uma grande aproximação entre as duas obras,
Primeiro pela voz do narrador, do Paulo, que é muito... faz-me lembrar, isto faz com que eu estabeleça uma ponte entre a voz presente, ou as vozes presentes no livro da Gabriela, que é uma voz de alguém que está muito atento ao real, que é um observador muito atento. E logo aí há esse paralelismo. E outro paralelismo que eu estabeleço é os contos do Paulo têm uma linguagem poética também muito acentuada. O Paulo não descura em momento algum a poesia da linguagem. Enquanto que a Gabriela, obviamente, não descura a poesia da linguagem, mas enquanto que o Paulo está a utilizar o género prosa, não é? E de alguma forma há muito lirismo nos contos que escreveu, a Gabriela tem um forte caráter descritivo nos seus poemas. E eu penso que isto também é muito curioso, porque os poemas poderiam ser realmente pequenos contos, microcontos, mas não são, porque são claramente poemas pela forma, pelo conteúdo, enfim, são claramente poemas. Mas as imagens que evocam têm um certo caráter prosaico. E por isso eu também acho que é curioso esta junção das duas obras e do lançamento das duas obras. Mas voltando ao Paulo, todo o imaginário surrealista que é transversal a todos os contos. E eu pessoalmente gosto particularmente deste, e inclusive de algum sarcasmo. Eu gosto muito dessa abordagem que o Paulo fez. Tem claramente também um forte caráter interventivo estes contos. São muitos, a maior parte deles são críticas sociais, reflexões sobre o que é que nós andamos aqui a fazer, como é que nós nos projetamos no mundo. Também, tal como na Gabriela, alguns poemas da Gabriela são reflexões sobre o ato da escrita, como eu já tinha mencionado. O Paulo também tem, em alguns contos, essas reflexões e esse olhar para o ato da escrita, para o ato da criação. E para a forma como o artista, que no fundo somos todos nós, como dizia o Agostinho da Silva, todos nós somos poetas. Poetas errantes, vagabundos que andamos por aí, que nascemos para criar. E o Paulo também coloca o Criador nestes meandros da vida e que no fundo somos todos nós. Nós colocamos no papel das personagens que vão aparecendo nos vários contos que o livro do Paulo Moreira contém, e nós realmente colocamos-nos no lugar dessas personagens e vivemos aquelas vivências completamente mirabolantes que, enfim, ou não fossem contos que nos remetem para um estilo muito surreal. E depois isso leva-nos à questão, tanto o livro da Gabriela como o livro do Paulo servem para abanar, para esbofetear, enfim, o que queiram, o leitor. E por isso foram leituras que eu fiz de forma muito prazerosa, porque eu gosto muito das leituras que nos abanam, que nos obrigam realmente a refletir sobre o ato da escrita, sobre o que andamos aqui a fazer, sobre a redenção que vamos encontrar para os personagens ou para as imagens que o próprio poema evoca, porque a Gabriela é muito crua. E não digo isto de forma pejorativa, pelo contrário. A forma é de forma analítica. A forma como muitas imagens são apresentadas são de forma crua, de forma sem grandes floreados. Não, é assim, a realidade é assim, é dura, é crua, faz-nos sofrer e causa dor.
mas também causa amor, mas eu já vou à parte do amor e da alegria e da parte mais emotiva que a Gabriela também tem. E o Paulo, nos contos que nos apresenta, em curtos contos, também nos confronta com essa realidade muito crua da vida enfim, encontra através do sarcasmo, do humor, da ironia, a forma de nos apresentar essa realidade, que ainda assim é uma realidade que nos abana e que nos perturba. A mim perturbou-me algumas imagens que o Paulo evocou. Eu irei ler um conto, apenas um conto, que o Paulo escreveu, porque depois poderão ler todos os outros. E também não me quero alongar muito para isto não se tornar um vídeo surrealista impossível e enfadonho para vocês que nos estão a ouvir. E aí sim entrarmos no cenário do livro do Paulo, em que, enfim, entramos realmente no surrealismo. E eu termino com a leitura de um poema do livro da Gabriela, Artrosas, Nozes e Vozes Consentidas, e escolhi precisamente este poema primeiro porque foi das coisas mais belas que eu li nos últimos tempos, quiçá até hoje. E este poema que eu escolhi tem realmente a ver com o facto de, apesar de estarmos perante um eu poético, cru, duro, nós não estamos perante um robô, uma máquina sem emoções. Não estamos. E apesar de muitos dos cenários e das imagens que são evocados serem com certo... uma certa... não é pena, é uma certa lamentação no sentido de algo que já passou e que já não pode ser vivido. Muitos, como disse, o livro são recortes. Todos estes poemas são vários recortes de vivências do eu poético. Apesar de tudo isto, o eu nunca nos apresenta estas imagens de uma forma maquinal e desprovida de emoções, bem pelo contrário. E há um tema que enquanto escritor, me é sempre difícil escrever sobre ele, que é o amor. E este poema é um poema belíssimo para mim é um poema de amor, e é belíssimo, das coisas mais belas que eu já li. E também não está, é algo que não é ausente do livro da Gabriela, bem pelo contrário. O amor é um tema muito presente, mas eu vou ler, porque nada como ler para verem, para sentirem. O poema chama-se Encontro Fora de Horas. Amanhã, quando o verde vazar sobre os meus cabelos e o clamor do vento fizer das minhas palavras barcos, rasgarei o teu abraço e escreverei o meu primeiro poema de amor. Debruá-lo-ei com as minhas chamas dos astros e com as minhas mãos traçarei a horizontalidade da linha que comporá, verso a verso, o mito desassossegado do poema. Silente será o desconforto que irradia do teu sexo, revelado na geometria do afago pendurado atrás da porta. Amanhã, entregar-me-ei devagar e febril, revelar-te-ei o contorno dos meus afagos construídos ora por cima, ora por baixo do acordar do tempo. Serei na hora consagrada ao grito um silêncio maior para incompleta deixar na análise do crítico a irreconhecível voz do deserto onde outrora dancei. Amanhã, porque hoje é tarde, caminharei descalça sobre o teu corpo, árvore. E este é o poema que eu escolhi para ilustrar um pouco aquilo que eu senti ao ler a obra da Gabriela. Como disse, algo muito que nos confronta com uma realidade muito crua por vezes, mas depois ela tem poemas que nos trazem esta redenção e que são como as ondas do mar que nos afagam os pés e as pernas em dias de muito calor. E este poema traduz-me todas estas sensações
e por isso escolhi-o para ilustrar a leitura que eu fiz do livro da Gabriela. E agora do Paulo. Eu do livro Curto os Contos, do Paulo Moreira, escolhi um conto também para ler, que se chama O Verbo e o Pão, ou Nem Só de Palavras Vive o Homem. E penso que este conto também ilustra muito bem a leitura que eu, e posso só falar da leitura que eu fiz, cada um terá a sua própria leitura, mas ilustra muito bem a leitura que eu fiz e o que para mim mostra e o que para mim simboliza toda a obra por dos contos que o Paulo me deu a ler. Nós éramos felizes. Eu tinha um pato que falava, ela tinha um burro. Os quatro coexistíamos num alegre alarido de vozes, grasnados e zurrados, por vezes versando temas de elevado nível cultural, por outras dizendo palavras só pelo prazer de as usar e escutar. Ora, um dia aconteceu ficarmos com muita fome. Nunca tínhamos pensado noutra coisa que não fosse falar e escutar, e nunca palavras como comer ou cozinhar tinham feito parte do nosso vocabulário. Nem sei se os nossos bichos também tinham fome, pois, assim como nós, mesmo que estivessem a morrer, eles não saberiam exprimir por palavras o que se passava nas suas barrigas, certo vazias. O facto é que, mesmo não sabendo como se designava aquela sensação de vazio dentro dos nossos corpos, resolvemos usar as nossas bocas noutra coisa que não fosse só falar. Então, comemos o burro. Ele nem se queixou, pois nem sabia o que se estava a passar. Só sabia que ia deixar de ter fome, e isso era bom. O pato também comeu, mas o burro era tão grande que após algumas dentadas já não conseguimos comer mais. Tendo ficado outra vez bem dispostos, e depois de deitarmos fora o resto do nosso interlocutor, voltámos com redobrado prazer a debruçar-nos sobre os mais variados assuntos. Por estranho que pareça, pouco depois voltámos a ter fome. E como já sabíamos que esse problema se resolvia, não discutimos mais. Comemos o pato. Começávamos então a descobrir, num novo tema de conversa, a culinária. Imaginávamos pratos exóticos, maneiras diferentes de cozinhar patos ou burros e muitas coisas que nos vinham à cabeça. Mas a conversa voltou a ser interrompida. A fome voltava a atacar. Então, cortei-a em vários bocados, confeccionei uma apetitosa refeição e comia. E nunca mais tive alguém com quem conversar. Foram estas as escolhas que eu fiz para ilustrar de alguma forma a leitura que eu fiz dos dois livros, Artroses, Nozes e Vozes Consentidas e Curtos Contos. O primeiro da Gabriela e o segundo do Paulo Moreira. Mais uma vez, tenho pena de não estar aí convosco. Deixo um grande abraço à Gabriela e ao Paulo. Um obrigado imenso por me terem dado a oportunidade de ter lido estes livros que de alguma forma me incentivam e picam ainda mais para escrever. Eu gosto das leituras que me incentivam e que me trazem novas linguagens e que me motivam a escrever mais. Por isso agradeço também, porque é destas partilhas que vive a arte, é destas partilhas que vive a poesia, a escrita, a literatura, a vida, no fundo. Muito obrigado, tudo bom para vocês.